Vamos agora analisar a imprensa de hoje com o Paulo Borges, membro fundador do Partido pelos Animais e pela Natureza. Muito bom dia. Bom dia. Agradeço desde já a sua presença nesta revista da imprensa. Obrigado. E vamos começar com uma notícia do Diário de Notícias e que dá conta que os idosos portugueses são os mais pobres da União Europeia. Precisamente. Bem, os idosos são dos setores mais desfavorecidos da população e isto mostra que, no fundo, a nossa sociedade, que tem investido num aumento da produção, num aumento do consumo, ao mesmo tempo não está a investir na tomada de consciência das vítimas desse mesmo paradigma de crescimento económico. Segundo o nosso partido, nós consideramos que muitos desses idosos, em Portugal 20% vivem sozinhos, e acabam estes casos por ter... das últimas semanas acabaram por revelar essas fragilidades. Precisamente, portanto, um acontecimento trágico que mostra essa vulnerabilidade de um grande sector da população. E o que acontece é que muitas dessas pessoas têm como única companhia precisamente os seus animais domésticos. Daí uma das nossas propostas no sentido de essas pessoas poderem ter apoios estatais, no sentido de terem com participações na alimentação desses animais, no tratamento desses animais, porque são, na verdade, o seu apoio, o seu amparo psicológico. Muitas dessas pessoas não têm outra família senão os seus animais domésticos. E aí é importante apoiar também essas medidas. Avançamos para outra notícia internacional, a contestação que está a ser vivida no mundo árabe, Egito, Iémen, Líbia, e que se está a alastrar também por outros países. Como é que tem acompanhado esta revolta no mundo árabe? Bem, por um lado, com algum contentamento, devido precisamente porque surgem em regimes, no fundo, teocráticos, que não fizeram-se entre a esfera do sagrado e do profano, entre a esfera do temporal e do espiritual, como nós fizemos no Ocidente já há muitos séculos, tem surgido, portanto, essa reivindicação de democracia e de laicidade. Por outro lado, com preocupação devido à evidente violência que graça nesses países, e estamos a ver que essas manifestações, em alguns casos, estão a ser duramente reprimidas, como acontece na Líbia. Por outro lado, esta agitação no Médio Oriente, no Norte da África, também se traduz em manifestações de fundamentalismo religioso. E há esse perigo, não? Há esse risco. Destas revoltas trazerem ao de cima fundamentalismo. Isto mostra também, o que é um dos pontos também das nossas propostas, a necessidade de se promover hoje em todo o mundo o diálogo intercultural, o diálogo interreligioso, como forma de respeitar o outro a partir da sua diferença e da sua diferença religiosa, que de facto é muito marcante nas culturas humanas. E já vamos falar mais a fundo dessas propostas. Para já vamos ainda também falar de um tema que também diz respeito ao seu partido, uma notícia que dá conta de más condições no canil municipal de Aveiro, e também é uma situação que se repete em muitos canis do país. Bem, de facto é uma situação extremamente preocupante. Verifica-se que a maior parte dos canis e gatis municipais não obedecem às condições legais exigidas. Verifica-se que os animais vivem em situações são autenticamente de holocausto. Os animais vivem expostos a temperaturas extremas, calor, frio, vivem em espaços exíguos. As pessoas que visitam os canis, como acontece no canil municipal de Lisboa, ficam horrorizadas. Há imensos protestos, há manifestações públicas recentes que têm mostrado que grande parte dos cidadãos sentem-se indignados com esta situação. O Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa viu aprovada pela maioria dos lisboetas como primeira obra a fazer-se, portanto, toda uma remodelação do canil municipal de Lisboa, mas até hoje pouca coisa se tem visto. E, portanto, isto mostra que, de facto, há também uma necessidade social de repensar a nossa relação com os animais e, neste caso, mais imediatamente com os animais domésticos. E esta é uma notícia que vem no Diário de Notícias e que diz respeito também ao canil municipal de Aveiro. Sim, ao canil municipal de Aveiro. Portanto, uma associação de defesa dos animais denunciou as situações extremamente difíceis, miseráveis, em que os animais aí vivem. Mas isto não é apenas no canil municipal de Aveiro. Isto estende-se de norte a sul do país. E avançamos para a política também, para a moção de censura do Bloco de Esquerda, que está à partida condenada no Parlamento. Como é que vê esta iniciativa dos bloquistas? Bem, eu não deixo de compreender as razões que Francisco Louçã e o Bloco de Esquerda avançam para denunciar a política social do Governo. Agora, o que me parece é que uma moção de censura apresentada nestas circunstâncias e apresentada, no fundo, contra aqueles também que a poderiam aprovar, mostra que o Bloco de Esquerda, no fundo, está a tentar apenas recuperar um protagonismo político que, porventura, saiu muito lesado e prejudicado dos últimos resultados eleitorais, presidenciais. Isto não parece apenas típico do Bloco de Esquerda. O que acontece muitas vezes nos partidos que têm dominado a nossa vida política nacional é que parece que se obedece fundamentalmente
as estratégias próprias. Não se tem em conta, enfim, o interesse nacional. E penso que neste momento apresentar uma moção de censura, que no fundo vai contra os próprios interesses do Bloco de Esquerda, porque aliás isto tem conduzido à divisão interna do Bloco de Esquerda, porque se ela fosse aprovada, o mais natural seria dar-se lugar à constituição de um governo ainda mais à direita do que o atual governo. Portanto, apresentar uma moção de censura neste momento contribui apenas para aumentar o clima de instabilidade mental, de instabilidade social no país, com todos os efeitos nefastos daí decorrentes. E avançamos para uma notícia que vem no público e que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde. Bom, é uma preocupação dos portugueses, não é uma preocupação apenas do nosso partido, é uma preocupação dos portugueses que desde o 25 de Abril se fala na constituição de um autêntico Serviço Nacional de Saúde e o que nós verificamos é que cada vez mais nós temos menos esse Serviço Nacional de Saúde. Neste momento houve cerca de 300 mil portugueses que perderam o seu médico de família porque as reformas de muitos médicos de família cresceram significativamente nos últimos anos. E verifica-se que uma das necessidades básicas da população, que é precisamente ver garantida a sua saúde, não está minimamente a ser satisfeita. E não é só em termos de tratamento das doenças, é em termos de prevenção das doenças e de acompanhamento e de vigilância, enfim, da situação da saúde dos portugueses. Nós defendemos também que cada vez mais há em Portugal pessoas sensíveis e pessoas sensíveis a outras medicinas alternativas, que não se revêem numa medicina tradicional, na medicina alopática, que é muito invasora, é uma medicina muito à base de químicos, e que essas medicinas alternativas deveria prestar esses deveriam também, alternativas? Precisamente tal como acontece em muitos países europeus, o Estado deveria também proporcionar aos portugueses a possibilidade de optarem com apoios, com participações nessas medicinas alternativas, nessas soluções. Ainda a terminarmos esta revista de imprensa, temos tempo para mais uma notícia que também vem no Jornal Público e que diz respeito ao voluntariado. Bom, de facto, os voluntários hoje são uns autênticos heróis, porque quer no que diz respeito às causas humanitárias, quer no que diz respeito, por exemplo, ao apoio aos idosos, aos sem-abrigo, a vigilância de situações de discriminação social, quer no que diz respeito à defesa dos animais, portanto, ao apoio aos animais abandonados, quer no que diz respeito, muitas vezes, também à limpeza e proteção das florestas. Verifica-se que hoje boa parte da sociedade civil, as associações de voluntariado, as ONGs, fazem o trabalho que nós deveríamos exigir, num certo sentido, fosse feito também pelo Estado. E, portanto, eles substituem-se ao Estado nesta tarefa ética, heroica, que é verdadeiramente... E, de facto, os voluntários podem fazer a diferença em muitas situações. Sim, e, no fundo, nós próprios deveríamos, antes de acusar quem quer que seja, verificar se cada um de nós faz a diferença que gostaria de ver estabelecida no mundo. A partir daí, nós ganharíamos autoridade para efetivamente exigir que o Estado, as entidades públicas e também as entidades privadas pudessem, na verdade, dirigir para finalidades mais éticas a produção da riqueza. Porque, no fundo, uma economia de mercado que gera riqueza, mas que, na verdade, não faz com que haja a partir daí um benefício social, um benefício dos seres vivos, sejam humanos, sejam não humanos, um benefício ambiental e um benefício ecológico, é uma economia de mercado que perde a sua legitimidade. E nessa linha gostaria de falar consigo sobre o partido que lidera, o Partido pelos Animais e pela Natureza, que foi aprovado pelo Tribunal Constitucional e está agora em vigor. Perguntava-lhe quais são os seus objetivos, os objetivos do partido e também as propostas essenciais que defendem. Bom, nós procuramos unir três grandes causas: a causa humanitária, a causa animal e a causa ecológica. Somos um partido de causas e, nesse sentido, assumimos, gostamos de o dizer, como um partido inteiro, pelo bem de tudo e de todos. Em termos de animais, o nosso grande objetivo é consagrar na Constituição da República Portuguesa o direito dos animais à vida e ao bem-estar. Reconhecer-lhes a sua senciência, ou seja, a sua capacidade de sentirem dor e prazer físicos e psicológicos. A partir daí, aprovar uma lei efetiva de proteção dos animais. Uma lei que criminalize todos os maus-tratos, todos os abandonos, todos os atentados contra a sua vida e contra o seu bem-estar. E defendemos também que, até a aprovação dessa lei, seja efetivamente aplicada a lei existente, embora com as suas evidentes limitações. Que haja uma reforma das mentalidades, que passa também por uma maior sensibilidade das autoridades policiais e judiciais aos atentados contra os animais, que, na maior parte dos casos, são pura e simplesmente deixados impunes. E qual é a expectativa do partido em termos de apoio? Acha que vai ter uma grande adesão?
As perspectivas que têm são otimistas? Até este momento, o apoio ao Partido pelos Animais e pela Natureza tem excedido as nossas melhores expectativas. À partida, existe uma grande base social de apoio, que são precisamente todas as associações humanitárias, animalistas e ecológicas. Nós queremos ser a voz política dessas associações e dessas três grandes causas. O nosso apoio entre pré-inscritos e aderentes nas redes sociais, neste momento, excede as 60 mil pessoas. E, portanto, isto configura, recentemente, numa entrevista que eu dei a um canal de circulação interna das universidades, eles a brincar, mas também a sério, diziam que nós, só no Facebook, temos 23 vezes mais apoiantes do que o partido atualmente no governo. Portanto, isto, a nosso ver, configura a possibilidade de, efetivamente, assim que houver eleições legislativas, nós podermos atingir o nosso objetivo mais imediato, que é fazer eleger um grupo de deputados que possa, efetivamente, dar voz a estas grandes causas humanitária, ecológica e animal. Paulo Borges, muito obrigada pela sua presença neste Jornal das 10. Chegou ao fim este Jornal das 10. Voltamos à hora certa para atualizar toda a informação. Bom dia.